entre aspas, fazendo que a Bruna me perguntou foi sobre o sofrimento, né? Ela agora tem que baixar o som. E o que acontece por que o sofrimento ele existe? Que energia é essa? Porque entre o que eu quero, que é o castelo que eu construí de expectativa, e a realidade, existe o sofrimento. Consegue entender? Então eu construo um castelo perfeito, ilusório, de que a pessoa ela tem que sentir, ela tem que corresponder, e que o meu e que a pessoa vai falar desse jeito, a gente constrói. Falei que isso não ia dar muito certo. Pode mexer com gente, tá meio complexo. Tipo um loop de 360 graus pra vocês. Mexer assim, precisava de uma pessoa expert nisso daí. Engenheiro. E eu construí isso. Eu criei toda uma expectativa de como seria a minha experiência. E quando eu vou para a experiência, né, as coisas como elas são, se eu não consigo viver 100% essa expectativa, eu tenho isso que a gente chama de sofrimento. Ela não deveria esperar nada dele, porque a gente não deve esperar nada do outro. A nossa autonomia ela tem que ser total dentro do nosso processo. Porque assim, gente, a gente está falando de mente, isso é funcionamento da mente. Toda vez que você valida que a sua felicidade, o seu bem-estar, o seu equilíbrio, ele depende de uma condição externa, você criou a situação para o sofrimento. Certo? Então é uma atitude, é uma forma de agir. Que você não vai agir só numa situação, você vai agir em várias situações. Porque você está determinando um padrão de funcionamento, que é depender de condições externas para estar bem. E quando eu crio um castelo, uma fantasia, uma ilusão de que eu tenho no outro o suporte para quando eu ficar doente, eu já criei uma condição para o sofrimento. A gente está falando de como funciona isso. E claro que o outro vai manifestar o que eu preciso, não o que eu quero. Porque ele vai interagir com o meu campo vibracional. E o meu campo vibracional vai informar como é que ele tem que se manifestar. E aí, se no meu caso eu tenho um padrão de abandono, ele tem que me abandonar, porque o meu campo informa isso. Se fosse outra mulher, ele não abandonaria, mas ele nem consegue estar, ele não sabe nem por que não está, é inconsciente. É uma questão de troca vibracional, porque a gente realmente se relaciona energeticamente. O outro dá pra gente o que a gente precisa experienciar, não o que a gente quer. Então, entre o querer e a experiência, existe o sofrimento. Ficou claro para vocês? Quando falam assim, você não deve cometer sincericídio, sabe? Essa ideia de que você não tem que ficar falando da verdade, se vai machucar alguém, e isso contrapõe o que você estava falando, que às vezes uma pessoa mente para não te fazer sofrer. Não, eu estou dizendo que a verdade de cada um é de cada um. O que importa é a sua motivação. Vamos falar de verdade então. Você está lá no seu leito de morte e você pergunta como é que está seu filho. Seu filho está detonado.
amado. A pessoa vira em mente e fala, ele está super bem, ele está tranquilo, ele está parado. O que é verdade aí? Qual foi a motivação da pessoa na hora? O ponto é a motivação, é o que te leva a agir dessa forma. Você entendeu? Então, assim, por isso que a gente não pode se basear em verdades que estão cristalizadas nos condicionamentos sociais. Tem que ser assim? Às vezes não. Porque quem está sentindo a situação, percebendo a situação, reage de uma determinada forma, pensando sempre no outro também. Entre o querer e conseguir tem o sofrimento. Nunca a gente projeta algo no nível da mente. Porque quando eu quero, eu não alcanço. Porque o querer é sempre distorcido. Eu tenho que estar aberto para a experiência. Complexo? Não. A mente usa muito o artifício de te deixar preso à expectativa de viver as ilusões, as fantasias, a criatividade. Isso é uma característica da mente. Então você cria, nós somos muito criativos. Nós criamos com a mente um mundo ideal, sempre. E a experiência é aquilo que a gente precisa, não o que a gente quer. Ela vai chegar pra gente independentemente daquilo que a gente criou. Independente da mente, da criação da mente, o seu campo vibracional é o que vai trazer a experiência. E ela nunca está errada. Agora, o que vai gerar o sofrimento é a frustração de não se experienciar a fantasia que foi criada pela mente, de como deveria ser a minha experiência. Esse artifício da mente, criar o como deveria ser a minha experiência, é o que tem que ser dissolvido, para que não haja sofrimento. É isso que está entre confiar e entregar e aceitar. As pessoas respondem meu campo vibracional assim como eu respondo aos dela. Como que eu faço, se é possível, me bloquear para não entrar nesse campo vibracional? Não. Isso seria não vida, não experiência. Então, quando eu entro no socorro, eu saio assim, esgotada, muito esgotada. E eu lido com muito sofrimento. A sua mente está te dizendo que lidar com sofrimento, que é ruim, te esgota. Isso não é real. Eu lido com sofrimento todos os dias. E eu lido com coisa bem, bem pesada todos os dias. Isso não me esgota. Mira, de que você levar. Não, você acredita nessa fantasia que a mente criou, que te limita. E você para aí. Eu lido com pacientes que estão em leito de cama se preparando para a morte. E eu dou essa assistência. Eu lido com suicida. Eu lido com muitos casos extremamente densos e dolorosos. Então, não é isso que te rouba a energia. Agora, veja o que você me disse. A sua mente criou uma fantasia de que o mundo ideal é você estar numa outra situação para vibrar bem. Então ela te diz que para você vibrar bem, você precisa estar num curso com a Noemi, que é maravilhosa. E você valida isso. Por
dia. A gente está entendendo, eu vivo num mundo de fantasia. O mundo é meio poliana, né? E a mente ficou com o freio de mão puxado, porque o teu coração, a energia, a sua vibração está te levando para um lugar e a tua cabeça não está deixando você ir assim. Como que você começa a distinguir o fantasioso do real? É o coração, é o sentimento? Você tem que olhar para dentro? Porque graças a Deus existe entre a fantasia, a realidade e o sofrimento. E toda vez que o sofrimento vem, ele te sinaliza a distorção da criação da mente. Tudo criação da minha mente. Então, quando eu sinto isso, que você chamou de sofrimento, não querem sentir, eu paro no processo de meditação para entender qual foi a ilusão criada, qual foi a distorção criada. E aí eu tenho condições de requalificar isso nos meus atos. Vocês entendem? Por isso que eu digo que entre a ilusão e a realidade existe sofrimento. O sofrimento é o que te dá a possibilidade de estar em entrega, confiança e verdade. É o que te leva para a aceitação. Ele sinaliza a ilusão, ele sinaliza a fantasia criada. Porque quando eu não vivo o que a mente criou, eu gero sofrimento. Não tem nada de errado com a experiência. A experiência é 100% alinhada, 100% certa, porque quem determina a experiência não é a mente. Quem determina a experiência é a minha vibração. E essa vibração, ela é 100% justa. É onde opera a providência divina em mim e através de mim. Pode chorar. É porque eu tô olhando pra você, pra mudar o foco. A energia continua. Mas às vezes eu esqueço e foco em alguém e aí fica forte mesmo. Esses dias fui falar com umas meninas, de repente quando eu olho, ela começou, eu falei, vai desmaiar. Fui lá e falei, desculpa, tô com um campo muito ativo. Tive que deitar a menina, não sei o que, ela não sabe até agora o que aconteceu. E ela fica, eu tenho que me preocupar com isso. Isso, a gente tem que ter um respeito por essa energia que é a mais sábia, que é a sinalização da distorção. Então a gente, ao invés de querer arrancar o sofrimento da nossa vida e não sentir, a gente deve honrar o sofrimento. E ele é um mestre. Ele é o melhor, ele é o seu melhor amigo, ele não vai mentir para você nunca. Ele não vai dar as mãos para a mente nem para as ilusões criadas. Obrigada por sofrimento. Então, se a gente está comprometido com o nosso processo de evolução, a gente, quando o corpo sinaliza, através até de dor física ou emocional, a gente para em meditação e vai buscar aonde estava a distorção que gerou isso entre o castelo ilusório que eu criei e a realidade do que eu vivo. Essa é a forma de se manter sempre em plena atenção. Se não existe nada de errado com a realidade, tem que existir algo de errado com a projeção da mente, a criação da mente. Certo? Estão entendendo? Mas às vezes a gente demora, né, Rô, pra descobrir isso. Depende de cada um, às vezes levam várias encarnações. Ou talvez você esteja no ponto de ter uma sacada. Agora tem um grande campo de energia de consciência aplicado para que vocês recebam. Você já recebeu isso no campo. Quanto que você vai querer baixar essa informação e usar na vida, depende de você. Porque você já recebeu ela, nesse momento planetário.
Entende que são campos dentro de campos. Então tem um campo de energia que já te possibilita estar dentro desse momento planetário. Você está dentro desse campo de energia que a gente abriu agora. E você está dentro de um campo gigante de energia do momento do despertar planetário. Então, assim, só não desperta quem não quer. Mas o despertar, ele exige a prática. Não é um despertar em todos os sentidos. São pequenos despertares. São pequenos passos que vão te levar para o grande despertar. Que pode nem ser nessa vida. Mas eu digo assim, que às vezes demora, por exemplo, aquela situação lá com o Lourenço todo. Eu fiquei muito tempo tentando pensar o que estava me trazendo aquela situação. E foi no atendimento com você que eu consegui entender, e mesmo assim ainda tem coisas que eu questiono, sabe? Mas por isso que eu tô falando, eu ficava tentando entender e parecia que eu não conseguia. Algumas coisas eu entendia, outras não, sabe? Porque qual era o seu querer? Que o Lourenço estivesse bem. Qual era a realidade? Ele não estava bem. Onde estava o sofrimento? Estava no meio entre ele ter que estar bem e eu aceitar que simplesmente ele não está bem. É uma experiência só, né? Agora, o atendimento ele foi super importante. Realmente, você chegou panicada, né? Muito panicada. No estado de pânico que a gente entra, aí você precisa de ajuda. Porque não tem como, nesse caso que você está me perguntando, tem horas que é difícil, assim, se você panicou, se chegou nesse processo, aí às vezes a gente precisa de ajuda. Porque é como se você não conseguisse mais fazer nada. Você entra naquele processo de colapso, sabe? Sim, Então, nesse caso, você precisa de ajuda. Tipo, pensa numa pessoa extremamente panicada. Você tá panicado, você não consegue fazer nada. Você chegou, cara, surreal. Mas tudo bem, tá vendo? A providência divina ajuda, fez o atendimento, deu tudo certo. Mas e o Lourenço, como ele tá? Tá resfriado. Tá bem? Mas tá bem. Alguém tem dúvida disso que a gente falou? Tem. São muitos níveis também de consciência. Eu estou falando em cada um está dividindo o nível da sua experiência, mas o ponto é que vocês já estão recebendo no campo de vocês. Então, que essa informação, gradativamente, ela vai subir para vocês, até vocês conseguirem atingir o potencial máximo da informação do que está sendo passado. E está sendo transferido no nível vibracional, não mental. O que a gente precisa saber? Que a gente não foi projetado para a felicidade. O nosso corpo físico não foi projetado para a felicidade. Por que não? Porque a nossa experiência não é uma experiência para que a gente deixe de olhar as coisas que a gente precisa se trabalhar. Não é isso? A chance da terceira dimensão não é a mesma que você olhar no cinema e assistir tudo que precisa ser entendido para uma transformação. Então a experiência em si é uma experiência para que a gente possa realmente se dar conta das coisas que a gente precisa trabalhar. Então o nosso corpo, ele é baseado no sistema de recompensa. Fisicamente, por conta da dopamina, por conta da necessidade de sobrevivência, a gente quer ser recompensado. O corpo trabalha pela recompensa. E nesse nível, o corpo ajuda a gente a compreender as ilusões criadas pela mente. Porque se eu não quisesse recompensa,
Se o meu cérebro não fosse projetado para ter recompensa, eu nem identificaria as frustrações relacionadas às minhas projeções mentais. Consegue entender isso? Quimicamente também eu sou projetado para essa experiência de conseguir identificar essas energias. Porque eu crio a ilusão, tenho um querer, o corpo trabalha para que você consiga a recompensa, que você atinja o querer. E quando você não atinge, o corpo trabalha para que você sinta uma sensação bem ruim. Isso tudo está alinhado com o nível de consciência perfeito divino. Que a gente entender o que a gente está projetando de forma ilusória, que está gerando sofrimento. Só que dentro desse entendimento do funcionamento da mente, você tem que parar para pensar que você tem um impulso pelo resultado, você tem um impulso pela recompensa, que é muito forte no físico. Então, se eu vejo uma mulher que é muito atraente, a minha mente ela só quer a recompensa, cara. O que ela quer? Só quer gozar. Porque é isso que o corpo vai fazer com você, buscar essa recompensa. Né? E dentro disso eu posso criar vários castelos ilusórios de como essa mulher é incrível, de como ela é a pessoa ideal e maravilhosa para minha vida, porque a mente está trabalhando pela recompensa. E você tem que ter um castelo ilusório para você ir direto para aquela recompensa. Consegue entender? Isso é complexo, gente? É? Muito complexo? Qual é a complexidade? Qual é a dificuldade? Vocês estão tendo? Os neurônios estão meio lentos, o campo de energia está alto. Vamos passar um floral então, vocês. Isso é errado? Não tem errado, isso é tudo a experiência. Toda a experiência é certa. Porque você só vai tirar o entendimento da própria experiência. Não existe certo e errado, nem verdade e mentira. É isso que a gente está falando. Não, eu não fiquei pensando. Então, seria certo não ter razão, mas não, porque senão isso não atrai experiência. Não. O ponto é você estar comprometido com a consciência. Quando você está comprometido com a consciência, você sai fora de tudo isso e consegue olhar para tudo isso. Para ir alinhando todas essas energias de forma que você não crie os castelos. Não tem nada de errado com sofrer, com sentir raiva, porque isso tudo é sinalização. Aonde está a questão? De você entender aonde você cria os castelos. E baseado no que você cria esses castelos. Né? Então eu crio o castelo porque eu tenho uma crença limitante de que eu tenho que corresponder com um padrão de educação. E aí se eu tenho que corresponder, o outro também tem que corresponder. Então vamos lá. Eu crio um castelo acreditando que se eu sou uma pessoa muito educada, o outro tem que ser educado comigo. Porque se o outro for grosso comigo, eu sofro. Qual é a lógica de sofrer? É o castelo ilusório. De achar que o outro tem que ser educado. Não dúvida. Se o nosso corpo cria hormônios e os nossos hormônios são uma consequência da nossa experiência na Terra, é errado a gente, por exemplo, buscar utilização de hormônio endócrino ou a gente fazer suplementação, a gente, enfim, se utilizar de recursos, tecnologias que estão disponíveis hoje para a gente ter uma qualidade de vida melhor. O ideal seria a gente seguir no fluxo normal ou não, a gente pode usar a interferência de até mecânica às vezes, né, de som. Vamos lá. Se você tem que suplementar, é porque você está distraído com a sua alimentação. É muito mais rápido e muito mais fácil e muito mais
eficiente a suplementação. É uma escolha que você faz. Só que você está embocado em relação ao seu corpo. Porque você não está trabalhando uma comunicação com o corpo para que ele realmente volte a conseguir a eficiência. Então é fácil, é rápido. Então eu preciso suplementar. Lembrando que essas moléculas, elas não são compatíveis com as moléculas naturais desses nutrientes dos alimentos. Então, que muitas vezes o nosso corpo ele rejeita, isso pode ser base de problemas relacionados a doenças autoimunes também. Então, tudo tem consequência, porque você está saindo do natural. O natural é o harmônico, o natural é a energia da experiência, né? Então, assim, claro que você não vai cristalizar isso, gente, porque o ser humano tem uma tendência a cristalizar um conceito e dizer: a Nô falou isso, não devemos suplementar. Como é que eu vou saber? Cada caso é um, né? Às vezes tem que suplementar. Eu fiquei distraído, priorizei outras coisas na minha vida, estou com deficiência, o melhor caminho para mim, para minha experiência, para minha vida agora é a suplementação. Mas o ponto é que eu não precisaria. Esse é o ponto do que a gente está falando. A gente prioriza vitamina D. Então, toma sol, né? Faça as coisas, se conheça. Entenda também aonde que entra essa questão da deficiência nutricional com a vibração. Porque isso também está compatível com a vibração. Quando eu paro de me nutrir, por que eu paro de me nutrir? E aí a gente entra em todas essas questões. Culpa, punição e castigo, que está relacionado com o que me faz ter um ato de parar de me nutrir, de me cuidar, de buscar alguma coisa que realmente vibre na energia do amor por mim. Porque essa consciência está muito distante. Então, quando eu vejo que eu não estou fazendo isso no meu corpo físico, como é que eu posso acreditar que eu estou vibrando na energia do amor? É humanamente impossível, porque primeiro a gente tem que fazer com a gente. Aí são todas as escolhas no amor. A alimentação, tudo isso está muito direcionado, está muito ligado. E se eu não estou no amor, eu estou no quê? Na mente. Aí eu estou na academia, na suplementação, não sei o quê. Vou ficar feliz? A gente tem que se perguntar. Você falou num curso seu, acho que foi uma frase que me chamou muita atenção. Assim, quando eu estou em casa, eu sempre busco alimentação 100% natural, orgânica, direitinho e tal, assim, sabe? Mas o teu universo te coloca numa condição onde as pessoas, a opinião das pessoas, ou uma fala das pessoas, conduzem a sair daquele caminho, se não está na consciência, se está na mente. Isso acontece com a gente, pelo menos comigo, com bastante frequência. Assim, eu como bonitinho, direitinho, mas aí os amigos chamam para jantar, eu acabo indo e você acaba comendo glúten, uma coisa que você sabe que vai fazer também no seu organismo. Como que a gente puxa essa nutrição que você fala tanto para a consciência? Então, o exercício da consciência, ele não está na mente. Vai depender do quanto você é comprometido com o seu despertar. O quanto você valida a importância da tomada da consciência no lugar da mente. Aí você já está exercitando em vários níveis. Você está meditando, e você está fazendo os pranayamas, e você está fazendo os seus exercícios, e você está se alimentando. Quando você está nesse nível de comprometimento, não tem nada a ver com o outro, cara. O outro não tem a menor condição de te tirar do seu processo. Eu estou num nível de comprometimento que eu simplesmente informo que eu vou meditar. E aí toda a minha família já sabe. Eu posso ficar 6 horas em meditação. Porque o meu processo, ele é o despertar. Então a diferença é o quanto vocês estão comprometidos com o despertar de vocês. O quanto isso está entendido e integrado, porque tá no mundo e
está no processo de despertar, exige que você tenha um nível de maturidade muito grande para você não ficar no jogo das polaridades da terceira dimensão. Então você tem que vir para o caminho do meio. Porque uma hora você está no mundo, outra hora você está na consciência. Não, o caminho do meio é a consciência no mundo. Né? E aí você nunca sai da consciência. Quando você está nesse nível de comprometimento. Vocês conseguiram entender isso? De verdade? Se eu estou sofrendo por alguma coisa, não significa que eu validei algo na minha mente. Mesmo que seja uma situação que eu considero traumática. Sim. Porque o julgamento da situação é mente. Julgamento é sempre mente. Se eu não tivesse no processo da mente, então, naquele momento, eu não ficaria desse jeito. Não, você só iria passar a energia do amor e se conectaria no nível do amor e estaria no serviço que fosse necessário. Mas você tem um julgamento, uma crença de que a morte é ruim, de que o filho é seu, de que ele não pode sofrer. Você tem várias coisas que te conectam nesse nível ilusório. E se ele tiver que viver só isso? E geralmente a gente tem a integração dessa consciência quando isso não se manifesta mais nem no físico, nem em forma de emoção. Não manifesta mais. A consciência ela é tão maior que você não consegue estar na distorção. Então, mesmo. Aquela mesma situação pode vir a ser repetida, mas você já não sente mais aquilo que antes era o sofrimento. Não, o entendimento é muito claro e a aceitação também. Porque você está treinando a aceitação, você está treinando a verdade o tempo inteiro. Então, no momento do caos, no momento do conflito, aquilo já está muito treinado em você. Você não consegue agir na inconsciência mais, você age na consciência. Então, por isso que as práticas são tão necessárias. E é possível? É possível. Com certeza. A primeira coisa é quebrar essa crença de que isso é muito difícil e que é só para os iluminados. Não é. E morte, gente, é uma realidade da vida. A gente se prepara para a morte. Então, se você não quer olhar para a morte e não se prepara para a morte, você está na inconsciência. Você está criando um castelo ilusório de que você não vai passar por isso, ou que você não vai passar por isso agora. Mas isso não é uma ilusão? Quem é que pode determinar o momento que vai experienciar a morte? Então você entende que a sua mente cria isso? Não, isso aí total. Vítima é uma coisa que não faz sentido nenhum para a consciência. Você achar que você é vítima da experiência, que aquilo que você atrai porque você precisa aprender com isso, é muito distorcido, né? É o nível master do agravamento, a vítima. A vítima, cara, não tem paciência pra vítima. Eu tenho paciência pra qualquer coisa, mas vítima não, porque é um nível tão baixo de consciência, você tá vibrando na vítima. Você vier me contar uma história, ai, porque fulano, pode parar, parou no fulano. Porque é tão fora do nível de visão clara isso, que não dá. Você tá no limbo, né? Tá Oi? lá, Não, no tá limbo. muito distraído e tá muito inconsciente. Você acreditar que seu sofrimento foi gerado pelo ato de alguém é porque você tá muito inconsciente. Mesmo. E você culpar o outro também é um nível de inconsciência muito grande. Porque, cara, vocês estão entendendo isso?
Então, sair do jogo da mente pede que você passe a ter uma compreensão de que a experiência é o seu maior mestre. E que a sinalização de que você cria castelos é aquilo que você chama de sofrimento. Que nada mais é do que o seu melhor amigo. Então, cuidem muito com essas técnicas que ficam dizendo que vocês não precisam sofrer. Porque se você não for validar uma sinalização do seu corpo que ela é inteligente, e você começa a não querer sentir isso, você vai estar no nível maior da distorção que você pode estar, da inconsciência, da cristalização, do embocamento. Todo o caminho no momento que eu tenho uma sinalização que eu posso chamar de sofrimento, e eu dou a mão para isso como uma amiga e falo, opa, você sinalizou, ótimo, tem uma coisa que não está boa aqui. Eu paro meu dia, medito e vou entender o que é, isso é estar em plena atenção. Isso é estar desperto. Agora, quem disse que os mestres não recebem sinalizações? Já requalificou no nível da consciência. Aí você precisa requalificar no nível da ação. Sim, nova atitude. Exato, mas quando você traz uma nova atitude, você quebra antigos hábitos. Está muito baseado na neuroplasticidade, como o cérebro funciona. Então, comprometimento com o seu processo de despertar, com a sua consciência, o seu objetivo maior de vida tem que ser atingir o potencial máximo de consciência nessa experiência. Tem que ser isso. Então, todo o resto passa a ser secundário, terciário, ilusório, né? E tudo é ferramenta para se chegar nesse lugar de atingir o potencial no nível da consciência. Então você tem que se comprometer com isso, tem que querer isso. O que acontece? Que as pessoas não querem isso, elas querem continuar construindo seus castelos ilusórios que a mente criou. E você está totalmente desconectado do propósito da sua experiência. A sua experiência tem o propósito de você atingir o seu nível máximo de consciência. Por isso que está todo mundo aqui. E você se desconecta disso e fica distraído no mundo, acreditando que eu tenho que viver uma coisa, outra, e que é o outro culpado, e que é não sei o quê. Né? Então, o primeiro passo é se comprometer. Agora, o que você quer? Você quer fama, você quer sucesso, você quer dinheiro, acima da consciência. Porque você pode ter tudo isso. Você pode ter tudo isso quando você tem consciência, mas o ponto principal é o que você está fazendo na sua experiência. Agora, você vai dando importâncias para determinados pontos e não olha essa questão da consciência. Então, agora no momento eu preciso ganhar tanto de dinheiro, agora no momento eu preciso fazer uma cirurgia plástica, agora se eu fosse mais atraente eu teria conseguido não sei o quê. Isso é viver o nível distorcido da terceira dimensão. Isso é ficar preso nessa roda samsárica. Né? Corações travam sim. A live está travando? Às vezes dá uma travadinha, mas aí o pessoal pede pra parar de enviar um coração, porque... Mas será que dá uma travada? Eu acho que comentário trava mais. Gente, eu tô quase É muita expansão, né? Muito amor. desdobrar, tá entendendo? Esses corações, eles realmente travam nas lives. Vamos fazer um toque.
Porque é muita gente falando que coração trava mais. É energia, a energia da mão é forte. Então, para falar de mente é importante entender todas essas ilusões, essas distorções que te conectam na validação dessas questões que são mentais. Alguém tem dúvida e é importante perguntar? Ela não é má, ela está fazendo o papel de criar a ilusão para que você enxergue qual é a vibração que está em você também. Ela também é um mestre, exato, ela é um mestre que cria a ilusão a partir da sua vibração. E dentro da realidade de terceira dimensão, a gente tem como... A gente não vai deixar de utilizar ela. Não, graças a Deus, porque ela tem que práticas. criar a ilusão a partir da sua vibração para que você consiga Materializar. entender a ilusão e a realidade e possa vir para o caminho do meio. Ela tem uma função importantíssima. E até para materializar também, Manu. Materializar, lógico. Então, é como se a gente acionasse, aprendesse a ligar e desligar quando necessário. Ela também está sinalizando. E aí, quando ela sinaliza, quando eu tenho uma imagem, que é a imagem da fantasia, quando eu tenho um pensamento, que é o pensamento da fantasia, anterior a isso já tinha uma energia. O que a mente faz? Ela projeta essa energia para a experiência. Complexo. Olha, vocês vêm fazer um curso de mente e acham que vai ser fácil. Vai ser assim. Isso que a gente só está ainda no passo raso, porque daqui a pouco eu desligo a live, porque não tenho a menor condição. É só para falar de uma forma que as pessoas consigam captar um pouquinho disso. A gente vai deixar bem mais complexo isso, porque tem que entender. A gente estava falando que às vezes o sofrimento físico também é um indicativo de aprendizado, de que a gente tem que qualificar as coisas. Tem alguns hábitos que às vezes a gente tem, eu cito aqui, por exemplo, o meu que é a própria meditação, o próprio ato de meditação às vezes em si fisicamente traz dor ou sofrimento ou alguma coisa assim. Mas não é assim, como que a gente distingue, por exemplo, a prática que a gente torna hábito, por exemplo, meditar todo dia, 1, 2, 3 horas por dia. O corpo está dizendo, ó, dói costas, dói perna, a mente vai embora, assim, enquanto isso, dentro da própria prática, mostra que você tem que praticar diferente, por exemplo. O quanto é o método que você está seguindo, ou o modelo de meditação que você está seguindo, ou a prática que você está seguindo não é para você. Quando você está na prática da meditação, que é o observar, né, você consegue entender que você criou um castelo ilusório também relacionado às dores físicas e que, portanto, você acredita que você tem que buscar o bem-estar de não sentir as dores físicas. Isso também é um castelo ilusório que gera o que a gente chama de dor e sofrimento. É claro que ali não tem uma doença, é claro que ali é só uma sinalização para que você olhe a dor física e pense, medite sobre ela. Então tudo é revelado. E no momento que eu transponho a ilusão da dor física também, o corpo para de sinalizar. A mente já não usa a dor física, porque eu tive uma compreensão tão profunda disso que essa vibração não gera uma projeção da minha mente. Ela não consegue construir, criar uma realidade para ser experienciada. Porque a mente cria realidades das distorções energéticas. E aí a gente vê também a nossa limitação em relação à dor. O quanto que eu acredito que a dor física é um fator limitante
importante e da onde vem. A ideia que as pessoas conseguem transpor, Conseguem transpor. Esse obstáculo da sua mente dizer que estão ali. Exatamente. Então você entende a mente como uma sinalizadora das energias distorcidas. Tudo criação da minha mente. Às vezes a gente senta já pensando na dor. Já. Então antes de começar a pensar, vou meditar, mas vou sentir dor. Exato. É a própria mente dizendo, você esquece isso, simplesmente A mente senta. não está dizendo, mas ela está sinalizando a Sinalizando isso. distorção. Ela está projetando a distorção. Que é uma vibração de negação do processo. Eu já nego o processo por N mil fatores e a mente projeta isso na forma de medo. Entenderam? Obrigado. A Marina está pirando. Eu não mandei você vir para esse curso, Marina. Você estava panicada e vem para um curso de mente. Exato. Foi por isso que eu vim. E assim, gente, não tem nada a ver com o processo de evolução. Assim, dizer, esse ser é mais iluminado que esse. O fato das experiências que eu estou vivendo. Eu posso estar aqui iluminada e surtar e virar louca. Isso não significa, não vai ser condição para você entender o meu nível de consciência. Entendeu? O fato de eu estar experienciando coisas que estão me virando de ponta cabeça não significa que eu sou menos iluminado do que aquele que parece que não está experienciando coisas. E eu posso a qualquer momento entrar nesse turbilhão. Eu posso panicar também, já paniquei várias vezes. Entendeu? Agora, qual castelo? A gente falou muito da questão da aparência física, né, gente? Como é que eu enxergo essa questão da aparência? Qual é o castelo ilusório que eu crio em relação à aparência? E o quanto eu valido isso, essa questão da aparência? O quanto eu projeto situações relacionadas à aparência? A minha mente projeta baseado em energias distorcidas. Para mim, experiência de liberdade, que é o que eu entendo como felicidade, já que não fomos projetados para a felicidade, fomos projetados para a recompensa. Vocês já pararam para pensar nisso, em níveis profundos? Como é que eu manipulo o outro através da minha aparência? Por que eu quero usar a minha aparência como uma forma de controle do outro? Por que a minha sedução ela precisa vir da minha aparência? Por que eu preciso seduzir? Então tudo isso precisa ser pensado quando a gente fala de mente também. Agora, eu sou refém da aparência do outro? Porque se eu me preocupo tanto com a minha aparência, será que eu sou refém da aparência do outro também? Eu parou para pensar nisso? E a aparência, será que o outro é da forma que eu vejo ele? Ou será que isso também é uma projeção da minha mente? Será que a mente tem condições, já que ela que cria a projeção da experiência, ela tem condições de distorcer as imagens, o que eu ouço? Será que o que eu ouço é o que o outro está dizendo e falando, ou a mente atua aí na distorção? Se eu estou muito refém da mente, nesse nível de distração, como é que eu posso ter certeza que a minha vida não está sendo toda uma projeção
dessa mente. Que é o que acontece com 90 ou mais por cento da humanidade hoje. Ela só vive as projeções das distorções. Mas quando você não está num processo, por exemplo, de sofrimento, que não consegue ser certo que também é uma distorção? Não. O sofrimento é a chave. A emoção é a sinalização de que a distorção está ali. Quando eu ouço alguém falando e eu me sinto mal, e eu começo a ter emoções que me conectam com o que eu chamo de sofrimento, pode ser raiva, pode ser o que for, é porque existe algum processo da minha mente projetando aquela distorção para que eu veja. E isso é meu, não é do outro. Mas quando eu só escuto aquilo que eu quero e aquilo que eu quero está me fazendo bem, Não existe. Não existe. A ilusão nunca faz bem. eu ouvi aqui só uma coisa, não me afetou e de repente a minha irmã fala assim, você não vai. Não ouvi aquilo. Tá, então vamos supor que eu esteja te achando feia. Aí eu venho aqui e te falo assim, nossa, você tá tão linda. Num nível do seu ser, que é o da mente, você fala, nossa, tô linda. Na sequência você já vai pensar, cara, ela mentiu pra mim, que eu não tô bonita, eu tô péssima. Você não foge da experiência. Você se relaciona no nível mental, que é uma vibração, uma faixa, mas você tem outros níveis de percepção que vão falar mais. Quando você está nesse estado mais consciente, você também consegue identificar esse falar do outro e saber quando aquilo é verdade ou não. Quando está compatível a fala com a vibração. Isso. Porém, aquilo não acredito que a diferença de saber se é seu ou se é do outro, que às vezes possa confundir, é quando aquilo reverbera numa sensação em você, enquanto aquilo você ouve e apenas identifica. É isso? É, quando você não sofre, é porque você está de boa com o estágio dele. Porque o que vai acontecer? Todo mundo vai identificar. Porque nós nos comunicamos, mais de 90%, através de energia e vibração. Então isso não é uma capacidade só para quem está num nível elevado. Todo mundo vai identificar. Todo mundo vai corresponder a isso, né? O ponto é o quanto que essa vibração vai ser compatível com a minha distorção e vai gerar sofrimento. Se eu não estou vibrando mais nesse lugar ilusório, a experiência vem me mostrar que, ó, vale a pena continuar fazendo o que você está fazendo, porque, ó, você nem sofre mais com isso. E aí eu já estou num outro nível da experiência, porque a experiência ela pode vir para várias questões, para ir sempre trazendo clareza. Você pode, com essas observações, de modo externo também, identificar energias que você já curou. Já curou. E então aí você identifica no outro, mas você vê que aquilo não reverbera mais em você. Não reverbera mais em você, mas te dá um nível maior de compreensão na experiência. Porque ali você vai integrar um entendimento e um conhecimento que enquanto você vibrava no sofrimento você ainda não tinha. Então a gente está sempre subindo essa escala. Porque antes eu ficava muito naquela questão dos espelhos. Então quando eu cheguei nesse confronto eu falei, meu Deus, mas eu tô vendo isso quer dizer que eu tô em mim. E não vinha o sofrimento, as sensações, mas como não a gente necessariamente você vibra a distorção, mas essa energia existe em você porque ela está na sua experiência. Eu já vibrei essa distorção máxima, agora eu vibro uma distorção menor em relação a isso. Mas essa energia ainda está na sua experiência. O grau pode ser outro. Por exemplo, eu vejo uma pessoa matar alguém. E aí
Como é que eu consigo identificar a energia da violência? Porque ela existe em mim. Só que eu estou num processo onde a violência só está na fala, mas a energia existe. Ele já está no processo onde a violência está no ato. Eu já saí disso, mas eu estou com a violência na fala, eu estou com a violência no pensamento. Mas a violência existe. E a experiência dele é tão chocante para mim, ele matar, que vai me fazer refletir sobre a violência da minha fala também. Entendeu? Então, assim, a gente atrai porque está em nós. E quando essa violência não chove? Pode ser duas coisas, ou você se defendendo, porque a gente cria padrões para não lidar com a realidade, que são os sistemas de defesa, que são seríssimos porque te colocam num nível de embotamento e cristalização, eles são severos, né? Ou pode ser que seja no nível da consciência de você já ter uma compreensão muito no nível do amor, do estágio que a pessoa está, do porquê que ela está vibrando aquilo, de ter a compaixão. Mas você sabe em que nível você está. Ou você está na cristalização, na defensiva, na defesa, para não sofrer, ou você está na compreensão do amor e na compaixão. Mas, você falou a questão da aparência física, e eu tenho uma questão ao contrário. Eu fiz uma consulta recentemente que a espiritualidade me orientou para fortalecer esse meu corpo para o próximo desafio profissional que eu ia ter com relação ao todo holístico que a gente ia falar e tal. E eu tenho uma certa dificuldade de fazer exercício físico, por exemplo. E eu você fez uma consulta do que como? Como uma terapeuta holística em Florianópolis, que ela, enfim, ela tem várias vertentes, assim. Então, ela tem vertente xamã, vertente do tarô, foi um tarô xamânico, né? Você fez uma consulta para saber o quê? Era para ver próximos rumos profissionais, assim. E aí, para ele, uma consulta foi isso. As coisas estavam sendo organizadas, enfocadas, mas eu precisava continuar no caminho de estudo e fortalecer meu corpo com força, na verdade, colocar músculo no corpo. Isso nunca foi muito assim, 100% meu, mas eu tenho sentido cada vez mais essa necessidade. Só que eu tenho um alto boicote, assim, eu cuido da alimentação, cuido de tudo, mas no exercício físico eu não consigo ir além, porque eu tenho um padrão de que isso às vezes pode ser fertilidade. E aí... Olha só o que sua mente criou. Vou te dar um resumo. É isso que eu quero, uma ajuda. Eu quero ficar sarada. Mas isso é incompatível com o meu despertar. Porque eu não posso pôr foco nisso. Se eu puser foco nisso, eu vou me perder. Porque eu já sei que eu vou fazer besteira